Então, boa noite a todos. Que alegria nos reencontrarmos em mais uma segunda-feira do mês. O tema que abordaremos nessa segunda da SOBA, de setembro, será os benefícios da medicina tradicional chinesa nos casos de disfunção na articulação temporomandibular. Assunto, inclusive, que tem despertado muito interesse. Nós, dentistas, entendemos que a DTM é caracterizada pela dor orofacial, ruídos na articulação e restrição ou travamento nos movimentos mandibulares, e que o bruxismo pode ser um precursor associado a diversos fatores, como os psicossociais, que desempenham um importante papel na sua ocorrência. E nós, enquanto acupunturistas, temos os desafios de potencializar a resiliência dos pacientes para lidarem com as constantes surpresas da vida, principalmente em tempos de pandemia. Então, para falar sobre esse assunto, é com alegria que recebemos um colega muito querido, membro da SOBA, o Dr. Rodrigo Galo. O Dr. Rodrigo é dentista, graduado pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a FORP-USP. Possui especialização em acupuntura, mestrado e doutorado em reabilitação oral pela FORP-USP, com estágio sanduíche na Universidade de Minho Guimarães, em Portugal, e pós-doutorado em odontopediatria pela FORP-USP. Atuou como professor adjunto na disciplina de prótese parcial fixa da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Muruci, sendo responsável pela disciplina pré-clínica e clínica integrada de 2015 a 2020. E, em gestão administrativa, foi chefe do Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, coordenador do programa de pós-graduação, membro titular do Conselho de Curadores, congregação, Câmara, Departamento e Comitê de Ética em Pesquisa. Atualmente, atua como professor doutor do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP, pela disciplina de Clínica Integrada, Prótese Parcial Removível e Prótese Total, e como colaborador da disciplina de Acupuntura na Odontologia e Emergências. No ensino de pós-graduação, foi vice-coordenador do curso de especialização em acupuntura, em 2011, pela FORP-USP, e orientador credenciado do mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Muruci, e orientador credenciado do mestrado do programa de reabilitação oral do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP. Atua principalmente nas áreas de ligas odontológicas, materiais dentários e acupuntura. Em orientações, já finalizou e executa trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado, e participa como revisor de periódicos nacionais e internacionais. Em atividade de extensão, atua na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Muruci e na FORP-USP, por meio de atendimentos de pacientes com auxílio de terapias complementares. Eu passo, então, a palavra para o Dr. Rodrigo, lembrando que todos podem participar com perguntas no chat, onde também ficará disponível o link para emissão de certificado, e as sugestões de temas para as próximas palestras da segunda da SOBA. Seja muitíssimo bem-vindo, Rodrigo. Olá, boa noite a todos. Eu fiquei até vermelho agora, porque quando eu lhe mandei, pensei que você fosse dar uma resumida. Eu resumi, e eu juro que resumi, não, mas eu quase fiquei com falta de ar agora. Eu pensei que estava resumido, mas... Não, mas eu resumi mais ainda, viu? Que orgulho desse nosso membro querido da SOBA. Estou com vergonha. Aí, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Para participar, é como se fosse um retorno ao SOBA, na realidade, né? Depois de tanto tempo ausente, acho que é uma oportunidade de reativar os laços antigos, desde quando houve a criação do SOBA, né? Eu estava lá presente no dia, a convite até da professora Cristina, quem agradeço, né? Ter a oportunidade de estar falando um pouco de acupuntura, porque se não fosse a professora Cristina, eu não estaria aqui hoje, porque eu duvidava, e a Carol, não, vamos fazer o curso, uma colega de turma, aí virou no que virou, né? Acredito na acupuntura, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de acupuntura na disfunção temporomandibular. Então, Ana Cristina, obrigado.
pelo convite, por esse retorno, e é uma alegria estar aqui participando com todos vocês, revendo pessoas que já tive um pouco de contato e conhecendo novas, para uma oportunidade tão ímpar como é essa difusão do conhecimento de acupuntura dentro de um grupo e depois tentar fazer com que o alcance dela também seja um pouco maior. Então, obrigado pelas palavras. Eu fiquei rindo porque eu não acreditava em cada momento que você falava, assim, nossa, ela vai parar. Não, ela vai parar. Não parou. Mas a gente vai começar a falar um pouquinho do que é uma disfunção e como que hoje a literatura fala, desde quando se falou, né, do tratamento da acupuntura, da disfunção por meio da acupuntura, e onde a gente chega até hoje nos trabalhos que se falam na disfunção temporomandibular e o que a gente pode utilizar da acupuntura para a melhoria das condições do paciente, que envolve a cabeça e pescoço, que é essa parte da estomatologia. Eu vou fazer então, Cris, a projeção aqui. Eu acho que já está projetando para vocês, né? Sim, está perfeito. Então, tá bom. Aqui a gente está um pouquinho da medicina tradicional chinesa, voltado para a disfunção temporomandibular. A gente vai falar um pouquinho dessa correlação que existe com a disfunção com a medicina tradicional chinesa, mas é bom um pouquinho, eu gosto de falar um pouco da articulação temporomandibular, porque dentro das articulações que a gente tem no nosso corpo, é uma das articulações que mais complexa, se a gente for ver, né? Porque todas elas são únicas, né? A gente não tem uma articulação diferenciada como é essa da mandíbula com a cavidade que a gente está vendo aqui, ó, na região do osso temporal. Então, a gente vê que a gente tem articulação de um lado, mas um osso liga a articulação do outro. São raras as exceções que a gente tem de uma articulação que tem contato e bilateral, né, no corpo humano, e que ela possa estar fazendo movimentos de rotação, translação, vai para um lado, vai para o outro, que é diferente de muitos outros animais hoje, né? Por exemplo, o jacaré, ele só faz abertura e fechamento. Já a mandíbula humana consegue, além da abertura e fechamento, fazer movimentos que vão para um lado, vão para um outro. Então, a gente vê aqui que essa articulação temporomandibular é uma articulação complexa, que é a articulação do osso da mandíbula com o crânio, dentro do processo condilar com a mandíbula, da mandíbula, né, que é esse que envolve aqui, com o osso temporal. Então, vários livros de anatomia vocês podem ver que relatam essa correlação que existe nesses dois ossos. Então, os movimentos que a mandíbula exige ou que elas fazem com que o corpo desenvolva são movimentos mandibulares, como são chamados, associados à ação de alguns músculos mastigatórios principais. Não é o osso por si só que vai fazer com que haja ou abertura, ou fechamento, ou qualquer movimento que essa articulação venha a desenvolver. A gente tem vários músculos ligados diretamente, às vezes, como a gente vê aqui nessa foto, um pouco menor, mas mais para frente a gente vai ver um aumento, que músculos vão inserir realmente dentro dessa articulação, fazendo com que haja esses movimentos, a execução de movimentos mais complexos. Então, a gente vê que há abertura, fechamento e os músculos que são envolvidos. Então, a liberdade dos movimentos mandibulares vai possibilitar não só a mastigação, porque a gente pensa que a abertura e fechamento da mandíbula ou os movimentos mandibulares, e mesmo os pacientes pensam que estão voltados mais para a mastigação, mas a gente vê que as funções respiratórias, a postura, no desenvolvimento até do crescimento desse osso mandibular, depende da sucção durante a fase de crescimento, o aleitamento, deglutição, fala e até a produção da voz. Então, tudo depende. Então, imagine que um paciente que apresente qualquer limitação de movimento, qualquer limitação de abertura de boca, principalmente a gente dentista, né, nós dentistas, às vezes temos um grande problema, principalmente pacientes que têm uma abertura reduzida da cavidade bucal, envolvendo cirurgias, restaurações. Eu, né, posso falar um pouquinho mais quando vai falar de prótese, né, dificuldade em fazer preparos, imagine, no segundo molar superior, com pacientes que têm limitação de abertura, não porque ele tem essa limitação de abertura, mas muitas vezes porque ele tem uma disfunção temporomandibular, seja ele articular, seja ele de origem muscular, que não permite que ele desenvolva
esses hábitos normais no nosso cotidiano, né? Então, a acupuntura vem para fazer esse auxílio nessa articulação, trabalhando tanto nos vários componentes que fazem parte da articulação. Seja ele, por ela ser uma articulação sinovial, ela vai promover esses amplos movimentos, vão ser bilaterais e interdependentes, como eu disse, um lado vai movimentar, o outro também, mas são movimentos próprios, tá? Para cada lado, porém sempre simultâneo. Eu não consigo movimentar a minha mandíbula, eu vou movimentar a mandíbula somente fazendo com que a articulação esquerda se movimente. Não existe essa possibilidade. Existem revestimentos à base de fibrocartilagem, tem, como eu disse, movimentos de rotação, de translação sempre associados, faces articulares bastante discoides e presença de um disco articular. A gente tem fotos mais para frente desses componentes. A superfície articular, ela é composta por os ossos do osso temporal, principalmente pela eminência articular, que vai estar dentro da fossa, né, mandibular, e a cabeça da mandíbula, que vai encaixar nesse sistema. O disco, a cápsula, o líquido, porque ela é uma cavidade sinovial, então ela tem um líquido sinovial que faz parte, e muitas vezes a gente pensa que somente há a presença de um músculo ou de outros fatores que estão ligados a essa articulação, mas muita estabilidade que se dá na região orofacial, do sistema estomatognático, depende muito dos ligamentos a ela vinculados, tá? Então a gente vê aqui, primeiramente, o que eu disse dos ossos, então a gente vê o côndilo da mandíbula, aqui a eminência articular, dentro onde faz a fossa mandibular. A mandíbula, então, é esse processo condilar que vai ser encaixado. E existem vários outros acidentes anatômicos que vão compor todo esse movimento da mandíbula, mas a gente vai estar mais interessado nessa região que vai estar realmente articulando lá com o osso temporal. E uma vista mais anatômica dessa região. Então, a gente vê que existe um disco que vai estar dentro dessa cavidade que forma a articulação temporomandibular. Então, esse disco vai fazer uma facilitação, né, uma ajuda para que a cabeça da mandíbula, né, essa parte, se locomova sem ter contato osso-osso. E é muito interessante que ela funciona até como fosse uma esponja. Como não existe inervação, como não existe um sistema de nutrição, quem nutre o disco, que vão estar dentro, a cápsula, na verdade, essa região aqui, que é o disco articular dentro da cápsula, é o líquido sinovial. Então, até mesmo a abertura e o fechamento da mandíbula vai levar à alimentação, de alguma forma, desse disco, porque ao abrir, esse disco é pressionado contra a eminência e é comprimido como se fosse uma esponja de cozinha. Na hora que ele volta para a posição, essa esponja volta. É como se eu colocasse a esponja apertada dentro de um balde com água. Na hora que eu solto essa esponja apertada dentro de um balde com água, ela vai sugar de alguma forma a água que está ao seu redor. E isso faz com que haja essa retroalimentação do disco durante os hábitos. Até eu lembro de um professor de Araraquara, que eu assisti uma palestra dele, Hélio Porciúncula, que era professor de anatomia de Araraquara. Ele falava que durante as aulas, ele nem ligava que os alunos dele bocejavam durante as aulas, porque ele pensava que aquilo não era sono, que aquilo, na realidade, é o disco articular sendo alimentado durante a aula dele de anatomia. Então, eu penso isso também durante as minhas aulas, né? Quando eu vejo alguns alunos bocejando, que não estão com sono, ou que a aula não está chata, que na realidade ele está fazendo a alimentação do disco articular dentro dessa cavidade. Então, a gente tem a cavidade supra e infradiscal que vão formar todo esse complexo da cápsula que envolve esse conjunto. Lembra que eu disse? Também tem alguns ligamentos, como o ligamento temporomandibular, que vai fazer unir, né? Essa cápsula vai unir os ossos, impedir movimentos indesejáveis, como o travamento, e limita a amplitude também de movimentos dessa articulação. Então, a gente vê o disco articular, é um revestimento fibroso, tem o osso da eminência, tudo que a gente já tinha dito. A gente não vai ficar entrando muito no mérito, porque isso é parte mais anatômica. Ligamentos associados, né? A gente tem aqui, que sai da espinha do osso esfenoide, que vem até a língula do forame da mandíbula.
Então, a gente tem o esfenomandibular, que é um ligamento importante que dá estabilidade a esse conjunto. E a gente tem esse ligamento que vem aqui do processo estiloide, até o ângulo da mandíbula. Então, a gente tem esse ligamento estilomandibular. Então, esses dois ligamentos são os mais importantes que vão dar o suporte de todo esse complexo que envolve a articulação temporomandibular. Esse vídeo até passava mostrando como que era, só que eu não consegui achar a base dele. As imagens aqui, mas um tempo atrás eu tive um problema com o meu antigo computador e várias coisas se perderam. Não consegui nem fazer o backup dele ainda. Então, essas imagens, mas ele fazia o movimento. É como se a mandíbula, ele puxava-se essa região que está aqui ligada ao disco. Então, a gente viu os movimentos que a mandíbula pode se realizar, né? Um deles, essa dinâmica da articulação, é o deslizamento, principalmente entre o disco articular e o tubérculo articular do osso temporal na região supradiscal. Então, ele mostrava esse movimento de protrusão e retrusão da mandíbula. Também aqui a rotação, mas só para a gente dizer como ela era, né, principalmente entre o disco articular e a cabeça da mandíbula, na região agora infradiscal. Então, nesse caso, são os eixos de rotação relacionados à região transversal. Então, é movimentos de depressão e elevação da mandíbula, como a gente lembra quando se trata dessa articulação. Então, isso a gente está falando da fisiologia da articulação temporomandibular. Mas quando é que a gente não tem essa fisiologia atuando de maneira correta? Quando a gente não tem, a gente tem a disfunção. Então, a disfunção temporomandibular é um grupo de desordens caracterizadas por dor na articulação temporomandibular, sendo a área periauricular ou músculos mastigatórios. O paciente pode relatar ruídos durante a abertura ou fechamento, durante a função. Os ruídos não necessariamente são contínuos, mas eles podem também ser como estalos, que parece que há um escape do disco durante a abertura e o fechamento, e depois ele recapsula de alguma maneira, né, esse disco, então dá aquele estalo. Desvios, principalmente quando a gente pede para o paciente fazer a abertura da boca, a gente vê que ele não faz um movimento linear, ele tem deslizamentos desse movimento durante a abertura e fechamento da boca, ou mesmo, como eu disse inicialmente, o paciente tem restrições de abertura, que é causado por dor, principalmente. O paciente que tem dor, ele não vai ter uma adequada abertura da cavidade bucal. E vocês podem ver que essa definição é de lá de 1983, e nada se muda até hoje, né, em relacionado ao andamento de definição quanto a essa disfunção. Então, quais são os fatores que levam o meu paciente a apresentar problemas dessa articulação? Os principais fatores estão associados realmente a músculos. Os principais deles são o temporal, como a gente está vendo aqui, na forma de um leque que vem abraçando lateralmente a região do neurocrânio, vocês podem ver aqui, e tem uma inserção aqui nessa região próxima à articulação. E tem outro músculo muito potente, são músculos potentes de mastigação. A gente tem o masseter, nas suas duas vias, né? Uma mais profunda e uma mais superficial, que tem essa ligação direta. E eles são importantes para a gente entender um pouco do que a gente pode fazer no tratamento com acupuntura, porque muitos pontos que a gente usa para tratar a articulação temporomandibular são pontos que estão associados a essas duas musculaturas. Então, são trajetos de meridianos que vão passar por essa região, que vão ser utilizados não para tratar o músculo em si, mas tratar a origem do problema que deu para desenvolvimento de uma disfunção temporomandibular nessa região da articulação. Então, os músculos podem apresentar fadiga, então leva a disfunção, contratura levando a disfunção, inflamação levando, ou mesmo uma fraqueza muscular, né? Então, a gente sabe que uma inflamação envolve vários fatores, calor, avermelhamento, inchaço, dor e perda da função. Perdeu-se a função, levou-se tudo a uma condição desfavorável que leva à presença dessa disfunção temporomandibular. Claro que nem todos são relacionados a músculos. Claro que existe microtraumas, macrotraumas, microtraumas, a má oclusão, né? Muitas vezes
restaurações protéticas que não são bem ajustadas. Então, não adianta, muitas vezes, a gente tratar lá a disfunção temporomandibular sem ver se não existe outras condições que levaram. Que a gente sabe que vai lá, coloca, se o contato prematuro não for removido, a gente alivia a dor na hora, mas depois vai voltar a ter a condição de ter uma inflamação na articulação temporomandibular novamente. Deslocamento de disco ou mesmo desgastes fisiológicos ou não fisiológicos do disco. Muitas vezes a gente sabe que a acupuntura, ela não a gente não regenera nada com a acupuntura, né? O que uma articulação, um disco articular ou uma cartilagem que foi perdida devido a hábitos parafuncionais ou esses fatores que a gente está citando aqui, a gente consegue, às vezes, impedir que evolua para um caso mais graves, mas a gente não consegue que faça um depósito de uma nova cartilagem naquela região. Então, o paciente com disfunção temporomandibular, quanto mais precoce for o tratamento, melhor é para que não haja piora da condição do paciente frente à degradação de todo esse sistema articular. Então, a etiologia, como a gente disse, oclusão dentária é uma delas, que leva à disfunção, a própria articulação, fatores neuromusculares, né, que também foi dito aqui, mas o que não foi dito anteriormente, que é um fator muito importante, que hoje em dia está muito em alta, são pacientes que vão procurar o consultório odontológico relatando que vivem momentos de estresse e ansiedades muito extensas, principalmente esse momento que veio durante a pandemia e agora vem pós-pandemia, né? Muitas pessoas não querendo voltar para o trabalho, com medo de pegar a doença, ou já tem medo de não saber o que fazer, perder o emprego. Então, não é somente, eu vou palpar a articulação e vou fazer a punção colocar a agulha num ponto, mas sem saber qual é a origem. Mas é isso que está muito voltado também para o próprio tratamento diagnóstico da acupuntura, né? Mas a gente não pode esquecer aqui do fisiológico também, de olhar a cavidade bucal, por estar muito próxima da gente, e ver se não existe lá dentro alguma coisa que está levando à disfunção. Então, identificar os fatores envolvidos na articulação é o ideal para a gente ter sucesso no tratamento da disfunção temporomandibular. Não pensar que é só estresse, não pensar que é só musculatura, ou a própria articulação, ou mesmo a oclusão dental. Fazer sempre a análise desses 4 fatores para chegar num tratamento melhor para o meu paciente. Então, a classificação, existem várias classificações da disfunção temporomandibular, e a gente pode dividir nesses 3. Sistêmico, né, que pode ser personalizado e gerado devido a um comportamento, né, estrutural, discrepâncias faciais, oclusais, tratamentos dentários insatisfatórios, estruturas articulares inadequadas, ou, como eu disse, neostraumáticos, micro e macrotraumas e relacionados muitas vezes à sobrecarga articular, como hábitos parafuncionais. Aí a gente vê os hábitos parafuncionais. Eu tenho um hábito parafuncional, eu tentei, com a máscara, diminuir um pouco, que é roer unha, mas é difícil, né? Então, para a gente, dentista, já sabe que isso é um hábito, a gente já tem a consciência, né? Aprendeu lá que são problemas relacionados a isso. Pode levar a esses problemas na cavidade bucal, mas é igual a gente vê um cardiologista fumando, que é engraçado, né? Ou um nutricionista que é mais fortinho, é a mesma coisa. Então, né? E a gente tem que tentar indicar para o nosso paciente que isso não é bom, mas também temos que colocar no nosso cotidiano como hábito para demonstrar para o nosso paciente. O diagnóstico, não necessariamente a gente precisa fazer um diagnóstico intraoral. A gente viu em vários métodos diagnósticos dessa articulação temporomandibular para tentar ver realmente onde a gente pode atuar. Imagens de articulação, como radiografias, tomografias, imagem de ressonância magnética. A eletromiografia, aí a Eudine até pode depois comentar um pouco, porque ela tem experiência nisso também. Eletrobiografia, que é a avaliação computadorizada de ruídos da articulação, e eletrognatografia, que é uma avaliação computadorizada desses movimentos mandibulares. Os diagnósticos clínicos são aquilo que a gente realiza no nosso cotidiano, né? Testar a amplitude dos movimentos mandibulares, auscultar os ruídos articulares,
examinar o engrenamento desses dentes, apalpar as articulações e os músculos da face, traumas, hábitos orais, tratamentos médicos e dentais prévios para ver se eu não tenho nenhum outro fator que estão relacionados diretamente ou indiretamente a esse paciente que relata uma condição de disfunção temporomandibular com um diagnóstico ainda não definido, de origem de etiologia. Então, dentro das disfunções temporomandibulares, a gente tem algumas considerações gerais para relatar. A gente sabe que metade da população apresenta algum problema na região bucofacial. Ele tem alguma disfunção na região da articulação temporomandibular. Mas somente 5 a 10% delas necessitam de algum tratamento especializado. Então, eu posso ter um pequeno desvio, isso é normal, porque a gente pode ter um contato, alguma coisa que pode ser, que leve a uma disfunção no futuro, mas que às vezes não é primordial naquele momento. Então, só 5 a 10% deles vão buscar um tratamento com dor devido a essa disfunção na articulação temporomandibular. Então, o objetivo do tratamento, que a gente, no caso, do tratamento com acupuntura, é evitar que esse paciente passe por uma cirurgia, que geralmente é o tratamento conservador, em algumas vezes, que passe por uma reposicionar a mandíbula no crânio para melhorar a sua função. Vamos tentar reduzir ou eliminar a sintomatologia dolorosa, melhorar a postura, porque postura também pode estar envolvida com a disfunção temporomandibular. Melhorar a gente consegue com a acupuntura melhorar limites de movimentos, reeducar o paciente com posicionamento correto de mandíbula, reduzir, porque a gente tira a dor, reduzir ou eliminar inflamações desses músculos que estão relacionados à articulação, reduzir cargas adversas, né, porque a gente relaxa os músculos, e vão fortalecer, de alguma maneira, o sistema músculo-esquelético desse paciente. Mas dentro disso também, a gente tem que lembrar que a disfunção temporomandibular envolve vários fatores. E dentro dessa disfunção, a gente tem o bruxismo, que é esse ranger dos dentes, né, ou esse apertamento dos dentes, que é a característica primordial de que alguma coisa está errada no sistema estomatognático. Então, o bruxismo vem por apertamento, fricção ou atrito. Esse apertamento pode ser diurno, porque a gente lembra muito desse, ele range à noite, mas a gente pode ver que hoje em dia existe esse apertamento, essa fricção ou atrito dos dentes durante o ato diário. Eu posso relatar por mim, porque com a pandemia eu tenho, como usa máscara muito tempo, eu me pego apertando, não fricção ou atrito, mas a gente às vezes se pega apertando muitos dentes durante o dia, com força e sem um objetivo funcional, apertando por si só. Então, a definição e classificação do bruxismo é uma atividade involuntária, mas aqui envolve realmente somente os músculos da mandíbula, que levam o estresse que faz com que haja esse apertamento. Então, o equibruxismo, né, que é o apertamento dos dentes em raras situações, que há um apertamento com deslizamento das arcadas. E o sleep bruxismo, que é o apertamento dos dentes e apertamento com deslizamento das arcadas. Então, a gente tem classificado como subgrupo das desordens relacionadas a temporomandibular e ao sono também, como a parassonia. Então, a gente na classificação tem a contratura muscular, que temos o bruxismo cêntrico, que é o apertamento dentário, contração muscular isométrica e língua dentada. Então, a gente vê aqui que a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial com a língua dentada, mas a gente está associada a um bruxismo cêntrico. Então, isso aqui é uma característica que a gente pode levar em consideração por estar muito próximo da acupuntura, o uso da anamnese de língua. E bruxismo, como não é excêntrico, a gente tem os ranger dos dentes. Nisso a gente vai ver mais os desgastes das superfícies oclusais dos elementos dentais e não tanto a língua dentada. Então, contração muscular, nesse caso, é isotônica. Então, a prevalência. 85 a 90%, sintomas leves ou moderados, menos de 10% que levam a danos dentários, distúrbios do sono, levam à disfunção temporomandibular e à dor. Crianças e adolescentes, de 14 a 20%, geralmente o início de 10 a 20 anos. Sinais e sintomas: hipertrofia muscular, danos periodontais, a gente pode ter a mobilidade dentária,
alterações de padrão de mordida, limitação de abertura bucal e trismo, perda de dimensão vertical e oclusão, isso é muito comum, leva à disfunção também, porque, como eu disse, é uma das características da disfunção, o apertamento, perda alveolar, desgaste e fratura dentária ou em restaurações, isso é muito ruim, principalmente para reposição protética, se for o caso, perdas prematuras de dentes descidos, pseudocalce 3, por conta da perda de dimensão vertical, e a dor, que é um pouco diferente daquela dor que vem da articulação temporomandibular. Aí tem as teorias que envolvem desde o bruxismo infantil, que vem desde o desenvolvimento, a gente não vai entrar no mérito, é só para a gente conversar um pouco, desenvolvimento da fase oral, isso é prejudicado, prejudica o início do rompimento dos primeiros dentes descidos, é um efeito pode ser temporário, com hábito flutuante, e não há nenhum estudo conclusivo que fala certo do que é esse bruxismo infantil. O bruxismo infantil pode ser subdiagnosticado como facetas de desgastes, algumas vezes ausentes em algumas situações, adaptação à nova posição entre as arcadas, principalmente na fase mista, e palpação, muitas vezes, do músculo temporoideo lateral, é dolorosa, mas isso aqui, se a gente já tem problema de fazer palpação no adulto, imagine a gente tentar palpar o pterygoideu lateral dentro da cavidade bucal do paciente, né? É mesmo uma complicação, é mesmo difícil, a gente tem uma condição meio desagradável, até para a criança, de a gente colocar o dedo na cavidade bucal para fazer o palpamento. É multifatorial, a gente não tem um diagnóstico muito preciso, está relacionado muito ao sono, mas pode ser feito durante o dia e pode também ser induzido por medicamento. Então, como a gente disse, ela é multifatorial. Então, a gente falou muito, então, eu tentei falar o mais rápido possível, se a gente pode discutir um pouco depois, se vocês ficarem com dúvida, porque eu acho importante a gente lembrar um pouquinho da condição da articulação temporomandibular e tudo que envolve a disfunção e os vários fatores para tentar entender um pouco também o que é um bruxismo, do que é uma disfunção temporomandibular, para a gente chegar nesse momento, que é o que acredito que vocês tenham mais interesse de que a gente possa discutir um pouquinho hoje. Certo? Então, quando a gente pensa em acupuntura e pensa nas áreas que envolvem a acupuntura relacionadas ao sistema estomatognático, e nesse caso a articulação temporomandibular e os músculos nele envolvidos, a gente vê que existem vários meridianos de acupuntura que fazem, de alguma forma, o trajeto, percorrendo toda essa região do complexo da articulação. Então, a gente vê que temos pontos localizados realmente em cima. Um deles, para localizar, a gente até pede para o paciente abrir a cavidade bucal, para o disco e essa articulação vir para frente, para a gente ter a cavidade e encontrar o ponto nessa região. A gente tem meridianos que percorrem, como o estômago, uma masseter, vem aqui em cima, junto com o temporal. A gente tem a vesícula, tá vendo? Passando sobre a região do temporal, passando aqui o triplo aquecedor, ó, também. Aqui a gente tem o intestino delgado, também com proximidades dessa região. Ou seja, é um complexo de pontos que estão envolvidos, que muitos deles são utilizados para o tratamento da disfunção e mesmo para o relaxamento dessa musculatura que envolve o paciente quando tem o apertamento dos elementos dentais quando relacionados ao bruxismo. Ali a gente estava tendo uma visão lateral, mas a gente aqui na visão central tem essa mesma condição de que temos os mesmos pontos, mas aqui a gente vê como são não adianta a gente chover no molhado também, porque vocês estão bem vacinados relacionados a percurso de meridiano, mas olha como eles estão aqui, circulando toda essa região que envolve o sistema estomatognático, no caso, a disfunção temporomandibular. Existem vários protocolos que tratam a disfunção temporomandibular. A gente vai começar a falar do que foram os primários, né, os que são os precursores do tratamento com a disfunção, que são as pessoas que começaram os estudos com a acupuntura para tentar identificar quais são os pontos que poderiam ser utilizados como meio de tratamento. Então, o primeiro estudo que relata a condição de tratamento com a disfunção temporomandibular, então, é mais velho que eu, né? 1976.
já tinha os primeiros estudos, não tão tanto, né? Porque eu sou de 78, mas está lá próximo. Então, tem mais de 40 anos. Então, a gente vê que já existia uma seleção de alguns pontos na região facial, muito deles ligaram ao masseter e à própria articulação temporomandibular com TA21 e D19. O conhecido, né, IG4, ponto do dentista, que trata dores orofaciais, o estômago 36, esse de equilíbrio, de energias. Então, eles começaram a pegar pontos específicos locais e alguns sistêmicos para tentar tratamento da articulação temporomandibular. E viram que esses pontos inicialmente selecionados eram importantes para o tratamento da disfunção. Eles viram que a acupuntura apresentou-se como útil no tratamento dessa disfunção, lembrando que nesse caso a gente tem como padrão de comparação, né? Se pode dizer como um padrão ouro de comparação as placas miorrelaxantes. Geralmente, os trabalhos que se relacionados à definição, à formação de um protocolo de tratamento da disfunção temporomandibular com o uso da acupuntura, por meio da acupuntura, geralmente usa como um padrão de comparação as placas miorrelaxantes. Então, desde 76, eles já sabiam que precisava se relacionar ao estômago lá no masseter, para usar pontos relacionados à articulação ou mesmo pontos à distância. Passou. Já em 85, um pouco depois, já começou a se fazer trabalhos mais robustos para tentar fazer com que haja um entendimento maior do que era utilizado da medicina tradicional para se comparar com tratamentos feitos por meio da acupuntura. Nesse aqui, o Chi, colaboradores, né, fez a acupuntura como tratamento da disfunção, né, um estudo já randomizado, onde que ele fez, utilizou 50 pacientes, em que tinham limitação da abertura bucal, sintomatologia dolorosa, tanto a palpação quanto a movimentação, diz óssea, mas é a movimentação da mandíbula, né, do osso mandibular. E eles fizeram, usando os mesmos pontos do trabalho anterior, 3 sessões de acupuntura somente, comparado com, como eu disse, ao método tradicional de tratamento, que era ajuste de placa, exercícios musculares, ou mesmo ajustes oclusais, placas miorrelaxantes e exercícios musculares. Então, ele viu que, fazendo-se isso, ou fazendo-se a acupuntura, não houve diferença entre os métodos aplicados, entre todos os métodos aplicados. Então, se eu conseguir tratamento com isso, ajuste, placa, exercícios musculares, a sessão de acupuntura também conseguia melhorar o paciente. E eu nunca usei placa miorrelaxante. Não sei se algum de vocês já utilizaram. Mas vários pacientes relatam desconforto do uso da placa durante a noite, que às vezes não consegue dormir direito, que é difícil de adaptação. E às vezes mesmo, se passa para ele fazer exercícios musculares, ele faz fazer 1 dia, 2 dias, e no terceiro já não faz mais. E a gente sabe que a acupuntura, além de tratar essa região, vai ajudar também na melhoria de todo o sistema dele, né? A gente sabe que não vai tratar o foco principal, mas a gente trata o paciente como um todo, visando a melhoria no caso da dor que ele veio procurar o tratamento. E apenas com 3 sessões, eles tiveram o mesmo alcance de melhora quando se comparado com os padrões tradicionais. Em 87, esses são, eu acredito, né, no meu ponto de vista, considerados como se fossem os pais da acupuntura dentro da disfunção temporomandibular. Eles têm vários trabalhos que relatam essa experiência que eles tiveram de tratamento de acupuntura antes e depois desses pacientes que apresentavam algum tipo de desordem temporomandibulares e começaram a classificar melhor essa situação. Então, eles viam antes e depois e avaliaram por longos períodos de tempo. E fizeram vários índices que poderiam ser utilizados como método de comparação. Índice subjetivo em escala graduada, índice de disfunção clínico, índice de dor pela escala visual analógica, que é aquela que aparece nas carinhas, e mesmo pelo uso de medicamentos de consumo. E eles também relataram, isso usando aqueles mesmos pontos, com o adicional de outros que a gente vai falar para frente. E viram que todos os pacientes relataram melhoras. Então, a acupuntura, como alternativa real de tratamento da DVM em pacientes crônicos, também
a gente teve um sucesso significativo para esses pacientes. Então, a gente vê aqui, ó, Lisch e Requimo de novo em 92, já fizeram placas oclusais, também o tempo muito longo de tratamento, ó, de 6 a 8 meses, com acupuntura e não tratado. E vocês vão vendo que já começa a fazer algumas modificações de pontos. Acrescenta-se, então, o E6, e eu acho que, se a gente for pensar, é um método de tratamento eficaz, porque a gente vê a origem e inserção do músculo masseter, utilizando esses dois pontos. Vesícula biliar 20, já adicionou-se também um ponto de vesícula, que a gente viu que o meridiano da vesícula passa por toda a região do músculo temporal, então trata-se o estômago masseter, trata-se a vesícula, o temporal. Ponto do dentista e o E36, e aqui também utilizou-se o E2. Ele viu que não havendo melhora de algum dos grupos no tratamento adicional, era associado, era utilizado o outro. Por exemplo, se eles iam com a placa, não tinha sucesso, eles faziam um outro tratamento. Mas com a acupuntura foi a única exceção, onde eles realmente tiveram. Só que nesse caso, eles fizeram a opção de aplicar a eletroestimulação, que é um que a gente pode fazer também. A eletroestimulação faz com que os tratamentos evoluam de forma mais rápida. A gente sabe que, até mesmo para fazer analgesia, a gente não consegue fazer sem uma eletroestimulação. Então, aqui a gente vê que a associação dela pode ser fundamental para a melhoria do tratamento com a acupuntura desses pacientes com disfunção temporomandibular. Então, depois de um ano, você avaliar esses pacientes de novo, com questionário, anotações diárias de dor, exames clínicos com registros oclusais. E não houve diferença entre os dois grupos tratados. Então, a placa teve sucesso, mas a acupuntura também teve sucesso. Muitas vezes a gente fica esperando que a acupuntura é melhor que a placa, né? Mas não precisa ser diferente. Se os dois tiverem melhora, então quer dizer que a acupuntura é bom para isso, né? Então é uma ferramenta fundamental para o tratamento de pacientes com sintomas primários, miogênicos, né? De disfunção temporomandibular. A gente pode usar a acupuntura como um tratamento para pacientes que têm desordens de origem muscular. Aí vieram outros trabalhos, também usando esses mesmos pontos, em 95, em 98, que reafirmaram a eficácia da acupuntura no tratamento da disfunção, pois se equivale às placas, então mostrando que tem igualdade, então a gente pode usar, que o efeito da acupuntura no tratamento da disfunção e dor orofacial é real, sendo assim, podendo ser uma alternativa valiosa para os tratamentos tradicionais. E aqui a gente vai discutir um pouco do que se faz hoje em dia, dos artigos mais recentes que se envolvem para a acupuntura. Eu fiz um levantamento recente de disfunção temporomandibular, do que se tem de mais novo, e os trabalhos, por incrível que pareça, são de um grupo de pesquisadores aqui da Unicamp de Campinas, bem do nosso lado, né? Então a gente teve esse, de 2017, bem recente, que foi feita a acupuntura na dor, na abertura bucal, na imitação de abertura bucal, e a energia desses meridianos quando o paciente apresentava uma disfunção temporomandibular no estudo clínico randomizado, né? Então, eles utilizaram alguns pontos. A gente vê aqui o que já foi dito, então não se muda muito, né? O estômago 6, estômago 7, VG20, VG20, vesícula biliar 20, o IG4 como tratamento, né, dessas 4 semanas. Então, também não é um tratamento muito longo. E eles viram que, usando esses pontos, eles obtiveram sucesso para o tratamento. Alguns relatam que, além da associação do estômago 6, estômago 7, VG20, VG20, vesícula biliar 20, o vaso governador 20, o IG4, a gente usando o estômago 36 também, e às vezes o F3, que ajudam também na melhoria do meu paciente com disfunção temporomandibular. Tem que ir até um protocolo que eu, devido à coleta de vários artigos hoje, que eu faço uso. Coloco os pontos lá de Lisch de Rustia, de Lisch e Requiem lá do início, e D19, TA21, que são relacionados diretamente com a articulação temporomandibular, estão lá em loco. E6 e E7, VG20, IG4, E36 e F3. A literatura indica que esses pontos, se eu utilizá-los para o tratamento da disfunção temporomandibular, eu vou obter sucesso na melhoria do meu paciente em até 4 sessões.
E depois, no caso da acupuntura, a gente pode ir tratando, acrescentando alguns outros pontos, caso o paciente presente, por exemplo, uma doença sistêmica, como hipertensão ou diabetes, que a gente possa estar conjugando com esses pontos para a melhora. Aí muitos de vocês podem perguntar para mim, mas disfunção temporomandibular, uai, mas e o bexiga 60, né? Será que eu uso? Será que eu não uso? Se o paciente tiver com uma dor muito aguda naquele momento, eu acabo usando o bexiga 60 também. Mas com o passar do tempo, se o paciente não apresenta mais a dor, não há uma dor mais aguda, não tem relatos de dor, aí nesse caso eu já posso ir começando, removendo algum tipo de agulha, por exemplo, a bexiga 60, que já não tem tanto a necessidade naquele paciente naquele momento. Então, isso vai de acupunturista para acupunturista para poder entender um pouco mais do andamento do tratamento de cada um dos pacientes, por exemplo, após a quarta sessão ou a quinta sessão em diante. E outro trabalho também recente do grupo é esse aqui. Não é não tão recente quanto o anterior, que é de 2015, mas é do mesmo grupo, mostrando que será que a acupuntura pode ser útil ou posso usá-la no tratamento da disfunção temporomandibular? Então, esse relato, que é um artigo bem interessante, ele faz um relato de todos os pontos, de todas as situações relacionadas à articulação temporomandibular e o que eu posso usar. E foi daí, muitas vezes, essa afirmação que eu estou dando para vocês hoje, dos pontos que se fazem uso para a disfunção. Eles chegaram numa concordância dizendo que se eu usar ID19, TA21, E6, E7, VG20, IG4, E36 e F3, e nos casos esporádicos do bexiga 60, eu posso ter, eu tenho sucesso, eu acho que eu posso afirmar dessa maneira. Não ficou muito, eles, geralmente em artigos científicos não tem essas afirmações tão firmes, né? Eles não são tão firmes, eles deixam sugestões de que isso pode ser bom, mas pela minha experiência e o que eu tenho lido ultimamente, são pontos que, se eu utilizar para um paciente que tenha qualquer tipo de disfunção temporomandibular, seja ela de origem, qualquer uma da muscular, microtrauma ou mesmo bruxismo do apertamento, eu vou ter condição de melhora do meu paciente por meio do uso da acupuntura. Bom, era isso que eu tinha programado para falar com vocês. Eu acho que eu me estendi um pouquinho, acabei falando um pouquinho demais. Eu tentei falar um pouco rápido em relacionado às condições que envolvem o sistema estomatognático, para a gente ganhar um pouco mais de tempo para discutir um pouco a relação da acupuntura com a disfunção temporomandibular. Gente, obrigado pelo convite, por essa noite, numa segunda-feira, né? Todo mundo voltando. E queria agradecer de novo a Ana Cristina pelo convite e a oportunidade de rever pessoas e conhecer novas hoje aqui. Obrigado, Ana. Nós te agradecemos, Rodrigo. Assim, como já era esperado, sua palestra foi excelente, por abordar com propriedade a TTM. E essa parte introdutória, imagina que você ultrapassou o tempo. É bem importante essa noção mesmo. Todo acupunturista precisa ter. E também a conscientização que envolve também vários aspectos, né? E que é importante também o cuidado multidisciplinar. Aliás, por falar nisso, eu não poderia deixar de citar que aqui na FOP USP tem o SABID, para quem não conhece, é um serviço de atendimento ao bruxismo e DTM para as crianças, que foi idealizado em 2014 pela professora Crande Vitória de Serrano. Conta também com a colaboração da doutora Carolina Paz Torres, a querida Carol, né, Rô? Sim. Alunos da graduação, da pós-graduação, odontopediatras também, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, também de prática de mindfulness. E, assim, fisioterapeutas que vêm não só a parte só da articulação, também a parte postural. A gente trabalha com laser terapia, aromaterapia, prescrição de floral, acupuntura, porque realmente é uma questão multidisciplinar, né? Não tem que ver só a questão local, tem muita questão envolvida também. E o bem-estar do paciente, que tem muito problema psicossocial envolvido, né? E o bruxismo também tem esse envolvimento, tanto pelo apertamento quanto pelo rangimento.
E o acupunturista precisa avaliar justamente essa questão de cada caso é um caso, não pode ser avaliado só a articulação. Então, tem paciente que realmente aceita a placa, como o Rodrigo falou, tem paciente que não aceita. Então, a gente tem que avaliar o comportamento colaborativo, tem paciente que aceita os exercícios que a gente passa, como acupunturista, de fazer movimento anti-horário no E6, né, que é a inserção do masseter, mas também tem paciente que faz 1, 2 dias, como o Rô comentou, e depois já abandona. Então, parabéns, Rô, com certeza você aí agradou a todos, tem aqui já no chat os parabéns, sem dúvida, só elogios, sinto-se aí aplaudido. Você é uma pessoa muito querida e muito competente, tem muito amor pelo que faz. Você sabe que eu sou sua fã, né? Obrigado a você. Imagina. Eu que agradeço também em nome da SOBA. Foi uma honra tê-lo aqui conosco nas segundas da SOBA de setembro. A Cris, certeza que ia querer dar uma palavrinha. Ah, certeza, você é o filhinho querido dela, né, Cris? Pode falar, meu anjo. É lógico, eu falo em todas, eu preciso falar na dele também, né, Rô? Eu queria dizer que eu estou muito orgulhosa do Rodrigo Galo, porque eu fui professora dele em 2000, na graduação. Depois ele fez curso de acupuntura comigo e hoje ele dá aula há muitos anos na minha equipe. E a contribuição dele é sempre muito grande, né, em relação ao nosso curso, não só em relação à parte de DTM, etc. Mas tem algumas perguntas aí que eu acho que podiam ser respondidas ou não. Aí, o Flávio quer saber, Rodrigo. Tem umas mãozinhas levantadas também. Como agir quando há envolvimento psicogênico forte? Tem uma estudante de odonto que faz pós de acupuntura, eu queria saber até onde ela faz essa pós. Porque Hélio, nós montamos agora um segundo curso de especialização em acupuntura lá em Uberaba. Então, a gente está começando aí a ampliar, né, nossa atuação. Expandir. E eu acho que isso é importante, né, para a acupuntura na odontologia, que cada vez mais a gente vá difundindo esses conhecimentos, né? Então é isso, parabéns, Rô. Obrigado, Cris. Em relação a quando agir em movimentos psicogênicos, geralmente a gente tem que tratar em conjunto, muito fortes. Geralmente eu trato os fatores psicogênicos primeiro, diminuindo esses fatores no meu paciente, associados com pontos que aliviam a dor muito, se o paciente relata dor muito forte. Posteriormente, com a redução dos fatores que envolvem a presença, a gente vai vendo como ele contribuiu para a evolução da articulação temporomandibular, da disfunção que o paciente possa ter apresentado. Porque muitas vezes, eu aliviando esses fatores psicogênicos, em consequência, a articulação vai melhorar por si só. Então, é como eu disse durante a apresentação. Se eu tiver condição de diagnosticar a origem dos fatores que levaram ao paciente a apresentar disfunção temporomandibular, melhora a seleção dos pontos. Se eu não conseguir fazer um diagnóstico precoce que seja suficiente para eu determinar, então eu já vou direto nos fatores que estão o paciente me relatando no momento. Se é a dor, se é a abertura, se é limitação de alguma coisa que ele tenha naquela articulação. Então, eu faço dessa maneira. E a gente sabe que, né, com a acupuntura, quando se trata um fator, outros fatores vão se apresentando, porque nem sempre aquela que deu-se início é o que está no final, né? Muitas vezes dor no braço, quando a gente vai ver, a origem era uma dor na mão que ele nem lembrava. Então, a disfunção temporomandibular também tem muita coisa associada a isso. É um fator de estresse emocional que levou ao desencadeamento da disfunção. Então, eu preciso entender esses fatores, né, que estão ali envolvidos, para depois eu tentar focar, se caso for realmente uma fisiologia disfuncionada ali, né, totalmente louca da articulação temporomandibular. Eu nunca analgesiei usando esses pontos de acupuntura. Não sei se a Cris já analgesiou a parte que envolve a articulação temporomandibular usando esses pontos
para a questão um pouco mais de experiência relacionada à analgesia, mas eu nunca precisei analgesiar o meu paciente usando esses pontos. Eu acho que é uma ideia, eu vou tentar fazer no próximo, ver se eu consigo fazer com que haja analgesia, porque é pontos relacionados à disfunção. Se são pontos relacionados à disfunção, eu posso também utilizá-los como analgesia. Vamos ver. No meu próximo paciente de disfunção, prometo fazer e relato, se ele quiser, né? Que não é todo mundo que aceita como vendo aqui também, né? O laser, não é todo mundo que aceita a agulha na região facial. Então, a opção é realmente fazer a substituição pelo laser, e a gente tem experiência de que o laser é muito bom. Ele tem o mesmo índice de sucesso, tanto em crianças, porque eu já fiz, como a Ana Cristina disse, em crianças com acrândia, que trabalha com disfunção temporomandibular em crianças e adolescentes, e a gente vê que em adulto, o laser nos mesmos pontos também tem o sucesso alcançado com esse tratamento. Aí o Kisa levantou a mão também, ela gostaria de estar falando. Pode falar. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Você só trata com as placas e com acupuntura? Já fiz também com ácido do Botox. Hialurônico. Hialurônico. Eu não consigo falar essas palavras. Também tratei com Botox, em uma pesquisa que eu fiz quando eu estava na Federal, para disfunção temporomandibular, principalmente pacientes que têm apertamento muito elevados na região do masseter, muito volumosos, que têm um apertamento muito forte. A gente tinha até um pós-graduando, que era Haroldo, agora é até docente, entrou na minha vaga lá, prestou concurso, e é meu substituto. E ele tinha um masseter muito volumoso, só que ele não gostava do agulhamento e não queria fazer o uso da placa. Então, a gente também pode fazer o tratamento com a aplicação do Botox nessa região. Mas tem o mesmo sucesso com a placa e com a acupuntura. A gente viu que ele reduziu significativamente as dores nessa região da articulação temporomandibular. Eu fiz pós-graduação de ortopedia funcional dos maxilares, né? Eu só uso ortopedia funcional dos maxilares. Teve alguns pacientes que relataram dor, não sei o quê, eu propus de entrar com acupuntura. Sim. Mas não era esse protocolo que você colocou. Eu bolei um protocolo, né, e fiz. Eu tive muito bom resultado. Agora, o que normalmente eu sempre faço, mudança de postura terapêutica, né? Segundo o Pedro Planas e a Vilma Simões. E tenho tido, assim, resultados ótimos. Só que tem o seguinte, o paciente, muitas vezes, quando a dor diminui ou quando a dor cessa, ele tem que continuar o tratamento porque tem que fazer a mudança de postura terapêutica e muitas vezes são aparelhos assim volumosos e muitas vezes quando no trabalho eles se recusam a usar, deixa para usar só à noite. Agora, eu tive uma experiência comigo mesmo. Em uma semana eu não tinha mais dor, entendeu? Então, aí eu acreditei mesmo. Muitas vezes, eu acho que essas experiências de consultório são bem válidas porque, como a gente está muito, nós, né, no caso estamos vivendo muito na vida acadêmica, a gente se embasa quando vai fazer qualquer tipo de protocolo, muitas vezes o que vem na literatura sendo relatado, né, a gente tenta ver, porque a gente sempre busca, de alguma forma, também extrapolar o que a gente encontra para que outros pesquisadores no futuro possam utilizar os nossos dados como método de pesquisa. Uhum. Então, a gente acaba virando uma caixinha, assim, eu vou tratar a articulação, vamos ver na literatura o que eles fazem. E a gente, nessa busca da literatura, tenta focar muito no que eles acabam usando, porque o paciente relata uma dor muito estridente no início do tratamento, que a gente foca nisso de inicial e, conforme vai fazendo o tempo, a gente vai reavaliando e adaptando os protocolos. Uhum. Né? A gente acaba começando, como eu disse, a gente começa com bexiga 60, mas se não há mais dor, não há mais a funcionalidade do uso. Então, a gente acaba se adaptando conforme vai passando o tempo. E eu acho que essas experiências de consultório também são importantes, de tratar, às vezes, a energia do paciente, às vezes nem é o ID19 e o TA21 que são importantes para a disfunção. Talvez o diagnóstico
e a anamnese de um paciente possa ser mais significante para o tratamento do que um próprio ponto específico. Exatamente. Obrigada. Por nada. Rodrigo, querido, a Andréia Costa e o Hélio Sampaio Filho também levantaram a mão. Andréia, pode falar, por favor? Eu utilizo também o estômago 44. Também tem na literatura estômago 44. É, algumas pesquisas relatam mesmo, e tem bons resultados com ele. Sim, comigo tem bons resultados. E aí, quando eu quero convencer o paciente a utilizar a acupuntura, ao invés dos métodos tradicionais, eu digo dos benefícios que a acupuntura vai trazer para outras coisas, né? Então, aí eu consigo. Só que nos casos, né, das DTMs articulares, que a gente tem que entrar, né, com ácido hialurônico, apesar de que o ácido hialurônico é a necessidade, é o líquido, né, que estava diminuído. A gente também trabalha com acupuntura para você segurar os líquidos no paciente, né? Mas eu tenho quando é muscular, eu tenho essa estratégia. E os pacientes falam, nossa, não, realmente, eu vou jogar essa placa fora, porque eu não consigo Mas tem muita dormir. gente que também pega o mestre dos músculos também. O VB34 também pode ser utilizado, que a gente lembrar, a vesícula passa lá também. Então, muitas vezes, não são tão, assim, são relatados, mas pelo menos nas pesquisas que eu vi, não tão frequentes. O E34 até mais que o VB34. O VB44, muito mais o E44 que o VB34. Mas são bem sugeridos também como métodos de tratamento e auxiliares para essa região da articulação. Sim. E aí eu tenho quando eu falo, né, dos benefícios das outras coisas, aí eles experimentam, eles realmente falam, não. Então, é uma dica, assim, para puxar a sardinha para a nossa acupuntura. Não, foi ótimo. Foi ótimo. E os colegas acabam indicando, porque quando fica sabendo dos benefícios, não, o que é esse negócio? Eu achei que esse fosse um trem só holístico, um trem para só deixar só para a pessoa dormir, zen. Nossa, você conseguiu controlar a DTM, que eu tenho pacientes, esposas de dentistas. Você conseguiu controlar a DTM da minha mulher e eu não consegui, o que é isso? O que você fez? Então, aproveitando que a Cris está indo para Uberaba, né? Falar com ela para não esquecer daqui também, do nosso. Nós vamos começar ano que vem, se Deus quiser, tem que correr para cá, juntar com a gente aqui, porque tem que arrebentar a boca do balão aqui em BH também, né, Cris? E eu estou doida para juntar com a Cris para as nossas pesquisas, então não tem jeito de sair. Adoro Belo Horizonte. Então tá convidado também. Eu dava aula em Diamantina, na Federal. Sim. Ia sempre Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte. Parabéns e obrigada, Cris, por você trazer o Rodrigo para nós hoje, viu? É a Cris, a Ana. Eu sei. Foi uma honra mesmo, né? O Rodrigo é muito querido, um colega aí de muitos anos, né, Rô? A gente faz uma parceria aí maravilhosa. O Rodrigo, realmente, para quem conhece pessoalmente, ele é show. Não é só no que faz, não, como pessoa também. Hélio, querido, nosso presidente, quer dar alguma palavrinha mais? Eu quero rapidinho uma pergunta também. Em primeiro lugar, assim, bem-vindo, né, Rodrigo, de novo, né? Nós estamos precisando de velho sangue novo na Sobra, né? E você se enquadra nisso, você que foi uma pessoa que participou bastante lá no início da Sobra, né? E a gente se sente honrado, realmente, em poder estar novamente te ouvindo e vendo como você tem realmente evoluído e o quanto você está, assim, colaborando, né, para o desenvolvimento da acupuntura, e a Soba novamente se sente honrada de ter você novamente nas nossas fileiras, né? Não tenho como, ela briga comigo, mas não tem como não falar da Ana Cristina Caruso,
que tem esse dinamismo, essa força de vontade de tocar essa segunda soba de maneira assim que deixa a gente muito emocionado até, e talvez não seja, né, Aninha, aquela frequência que a gente gostaria que tivesse, mas é assim mesmo e a gente vai aceitando e vai tocando. Rodrigo, rapidamente, embora eu faça, obviamente, a acupuntura sistêmica também, já utilizei e utilizo alguns dos pontos dentro dos protocolos que a gente vai desenvolvendo, mas eu queria saber a tua experiência, eu não posso deixar de perguntar isso, com a auriculoterapia associada aos casos de DTM. Eu sempre faço a aurículo associada às agulhas, quando se envolvem a disfunção temporomandibular. Eu só não fiz uma vez porque eu tive uma orientação de mestrado em que eu fiz a acupuntura como método de análise, e como eu queria ver a resposta sistêmica do agulhamento, eu não usei a auriculoterapia. Tá. Mas geralmente a gente faz uso da aurículo como auxiliar, ou muitas vezes o paciente tem fobia ou não quer nem mesmo colocar o laser ou nada no corpo, a gente usa só a auriculoterapia e a gente vê que tem sucesso. Legal. Eu fiz recentemente, é bem interessante, não é com disfunção, mas até recentemente eu fiz um trabalho com estresse e ansiedade em crianças escolares de 7 a 9 anos, estresse e ansiedade antes do atendimento odontológico. E a gente colocava a aurículo, media a pressão arterial da criança, depois fazia o tratamento odontológico e media a pressão arterial da criança novamente. E aí todas reduziram o estresse e ansiedade, outras até dormiram com o tratamento auricular. Então, a gente vê que existe a eficiência também de um microsistema, seja ele qual seja, orelha, pé, nariz. Eu gosto muito de crânio, né? Gosto de crâniopuntura. Então, todos auxiliam. E na acupuntura, com a parte de sistêmica, se tiver a oportunidade de colocar maxila e mandíbula, o triângulo energético, o rim, estresse, ansiedade e tensão é o ideal para a gente tratar a disfunção temporomandibular associados aos pontos que foram citados anteriormente. Legal. Lá que eu vou sortear. Sônia Marli Cunha é a sorteada. Obrigada. A gente vai entrar em contato para que possa, então, você definir o que gostaria de estar colocando no cartão virtual, viu? Parabéns, Sônia. Obrigada. Abrir as câmeras para a tradicional foto de encerramento com os participantes do mês de setembro. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Eu desejo uma abençoada noite. Até a próxima segunda da Soba, no dia 11 de outubro. Namastê.